Este é o podcast da Central para o Campo, apresentado por Josenaldo Rodrigues. Oferecimento Central de Adubos. É show, papai! Olá, tudo bem com você? Espero que sim, com você e com sua família. Se não estiver, vai ficar com fé em Jesus. Força, fé e foco que tudo vai dar certo. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer estar com vocês. Estamos no ar com mais um podcast da Central para o Campo. Este é um projeto da Central de Adubos que tem o objetivo de levar informações do agronegócio para você, meu amigo produtor rural, para você, minha amiga produtora rural. Grande abraço a você que nos acompanha aí no nosso canal no YouTube, Central de Adubos Oficial, ou nas plataformas de podcast. E eu quero deixar o meu carinho especial a você que está conosco também, através da Rádio Tropical Sat 102,5 de Juazeiro da Bahia, para o mundo, porque ela também está aí nas plataformas. Então vamos juntos com mais um podcast da Central para o Campo. A Central de Adubos está há 12 anos no mercado, com 10 lojas em 4 estados do Nordeste. Em Pernambuco temos 2 lojas em Petrolina e uma loja em Petrolândia. Na Bahia estamos na cidade de Juazeiro, em Irecê, João Dourado, Paripiranga e Feira de Santana. No estado de Sergipe estamos na cidade de Itabaiana e agora estamos também na cidade de Arapiraca, no estado de Alagoas. Já são cerca de 30 mil clientes atendidos pela maior do Nordeste e você sabe, a maior do Nordeste é diferente das iguais. E a super promoção da Central de Adubos continua. A cada R$500 em compras, você ganha o número da sorte e vai concorrer a sorteios de saveiros e uma Frontier 0 km. O sorteio é realizado com base na extração da Loteria Federal. O consumidor que apresentar nota ou cupom fiscal de compras realizadas em qualquer uma das lojas da Central de Adubos também vai concorrer a um vale-compras no valor de R$500 cada um. Na roleta instantânea virtual você concorre a um vale-compra no valor de R$500. Dobre suas chances comprando aí das marcas parceiras Singenta ou Iara. Acesse o nosso site show de prêmios centraldeadubos.com e confira tudo sobre a super promoção da Central, trazendo grandes prêmios para você. Nosso tema de hoje, gestão estratégica de pessoas. Nossos convidados aqui, o Elvis Prudêncio, engenheiro agrônomo, trabalha com gestão de pessoas, tem MBA em gestão de pessoas e é gerente de uma fazenda. E também com a gente a Rayane Moraes, psicóloga clínica e possui especialização em terapia cognitivo-comportamental. Quase não sai, hein? A terapia cognitivo-comportamental. Acertei, Rayane? Bom dia, bem-vinda, viu? Obrigada. É um prazer tê-la conosco aqui. Elvis, bom dia, seja bem-vindo também. Bom dia. Você já trabalha com pessoas, né? Qual é a empresa que tu trabalha? Onde é que você é gerente? Fala pra gente aí. Sim, eu trabalho sim. Trabalho na Agrodan, já fazem 5 anos. Trabalho com gestão de pessoas e é uma gestão aí de 100 a 150 pessoas. Nossa senhora, é muita gente, hein? Como é que é lidar com tanta gente assim no dia a dia? Hoje é mais fácil. Hoje, usando estratégia de gestão, hoje é mais fácil. Eu estou vendo aqui que você tem MBA em gestão de pessoas. Você é de formação na engenharia agronômica, né? Isso. Mas aí foi fazer especialização em gestão de pessoas, foi por conta desse novo cargo aí, nessa nova função? Assim que eu assumi a gestão da Fazenda Cachoeira, Agrodan, a primeira coisa que eu fiz foi buscar uma especialização. Então, eu busquei o MBA em gestão de pessoas e sou formado nesse MBA. E ajudou nessa sua condução aí com essas 100, 150 pessoas? Muito, muito. Era bem interessante que eu ia fazendo o curso, no outro dia eu aplicava o que eu aprendia. Então eu estudava à noite, eu aplicava no outro dia e já havia os efeitos já. Aí foi bem interessante que quando eu concluí com um trabalho de conclusão, gestão voltada ao setor agropecuário. E por incrível que pareça, não tinha nenhum trabalho voltado assim para o setor. Então, uma prova de que a formação profissional é importante para que sua carreira dê certo, né? Muito. Era interessante porque no início da gestão ia muito por tentativas e erros, e quando eu comecei o curso, aí realmente eu comecei a acertar muito mais. Interessante, né? E o que é gestão de pessoas? Antigamente a gente ouvia falar muito em RH. Recursos humanos é que resolve essa parte da empresa. Aí, quando chegava uma pessoa para resolver alguma pendência dentro da empresa, vai e procura os recursos humanos. Mas aí surgiu essa palavra, gestão de pessoas. O que é isso? O RH, o antigo RH, ele trabalhava mais a parte burocrática. Ele não geria bem as pessoas. Hoje o RH, ele também tem uma das funções que é gerir pessoas. Mas isso temos gerentes de fazenda, temos gerentes de setores. Então, é gerir as pessoas para chegar no objetivo. Então, é tirar o máximo das pessoas,
da melhor forma, treinando, motivando, fazendo aquelas pessoas darem o seu melhor para chegar num resultado final. Não deixa de ser do RH, gestão de pessoas, é mais um ramo do RH. Uma né? das funções Uma das funções do RH. Mas não propriamente ele vai estar só lá. Só na parte burocrática, também Isso. vai mexer agora com as pessoas em si, né? Exato. Como as pessoas melhorarem, como sanar certas dificuldades, né? Exato, exato. Rayane, a senhora tem formação de psicóloga clínica. Isso. Como é que a psicologia clínica pode ajudar na gestão de pessoas? Bastante. Eu atuo atualmente, né, com a terapia cognitivo-comportamental. É uma das abordagens da psicologia, porque existem muitas abordagens, né? Então, muitas pessoas só conhecem a psicanálise. E a terapia cognitivo-comportamental, ela vai explicar justamente a questão das emoções, a questão do autoconhecimento, como o ambiente vai influenciar no comportamento e nas emoções das pessoas, como esse treinamento pode ser mais eficaz dentro das empresas. Então, ela é uma teoria que ela vai conseguir até ser mais estratégica quando a gestão de pessoas atuar com esse conhecimento da psicologia. E o autoconhecimento, qual a importância do autoconhecimento dentro da gestão? O autoconhecimento ele é estratégico, né? Existe uma frase do Sun Tzu, do livro A Arte da Guerra, que diz o seguinte: se eu não conheço a mim mesma, né, e nem o meu inimigo, eu vou perder todas as batalhas. Isso trazendo para o lado individual, né, e até da empresa, se a gente não tem um autoconhecimento, a gente acaba não sendo tão assertivo. Porém, o autoconhecimento, ele acaba nos dando um caminho. E aí eu economizo tempo, dinheiro e energia, justamente porque eu não fico, feito o Elvis falou, naquela questão da tentativa e erro. O autoconhecimento me dá justamente a possibilidade de planejar, me dá a possibilidade de ser estratégico, e isso possibilita para que a gente tenha um comportamento muito mais assertivo, né? E como é que esse autoconhecimento ele se aplica em relação à gestão de pessoas? Na gestão de pessoas, se você tiver uma equipe, né, e você sabe exatamente o que vai motivar a tua equipe, você vai utilizar essa informação justamente para motivar essa tua equipe, porque muitas vezes, numa gestão generalista, você pode estar utilizando ali uma informação que não vai motivar a tua equipe. E dessa forma pode até desmotivar, justamente porque aquelas pessoas elas não vão ser motivadas pelaquela informação que você não tem. Então, quando você tem essa informação exatamente daquilo que vai motivar a tua equipe, utilizar essa informação é fazer justamente uma gestão estratégica. E a automotivação, ela não é só financeira, né? Muita gente pensa quando assim, eu vou motivar minha equipe, vou aqui acrescentar um percentual em cima do salário deles, para ver se ela fica mais motivada. Mas não é isso, na verdade, né? De forma alguma, porque se fosse, né? Por que que os bilionários, o que é que motiva os bilionários a continuarem aí, trabalhando e tudo mais? Então, cada pessoa vai ter sua própria motivação. Isso vem muito dessas aprendizagens, né? Das vivências dessa pessoa, das necessidades dessa pessoa. Então, da interpretação dessa pessoa. Tudo vai de acordo com cada pessoa. E a tua equipe está automotivada? Como é que está a tua equipe lá? Positivo. Então, como é que vocês trabalham isso lá dentro da empresa? Comunicação e um ambiente aberto para essa comunicação acontecer. Então, a gente tem esse ambiente aberto para que o colaborador chegue, diga quais são as suas necessidades, a gente passa um feedback de como eles estão trabalhando, como é que está a qualidade, a produção, aonde eles estão e aonde eles devem chegar. Porque esse feedback é de extrema importância. Imagina você trabalhar sempre, não saber onde está, não saber se estão gostando do seu trabalho ou não receber um feedback positivo, só receber feedback negativo. Então, tudo isso... E esse feedback positivo pode até ser uma automotivação, né? Quando a pessoa diz, você está bem, gostei do seu trabalho e tal, a pessoa vai se sentir bem, né? Exatamente. Está sabendo que está fazendo de maneira correta e produtiva, né? Exato. Exatamente. É justamente essa questão da psicologia, né? O que é que a terapia cognitivo-comportamental traz, que é a abordagem que eu trago, que eu trabalho com ela? Ela diz justamente que o ambiente, ele vai influenciar na forma como você se sente, e na forma também como você se comporta. E quando eu estou falando em ambiente, eu não estou falando apenas da empresa em si, eu estou falando em pessoas. Nós estamos o tempo todo sendo influenciados por pessoas. Nós também estamos influenciando pessoas. Se nesse momento aqui eu te elogiar, o seu comportamento vai ser influenciado pelo meu comportamento de te elogiar. Da mesma forma, se eu começar a fazer um xingamento aqui com você, seu comportamento também vai ser influenciado por esse xingamento que eu fiz. E essa influência, ela não vai só acontecer aqui.
Da próxima vez que eu te encontrar, quando eu te elogiei, por exemplo, você vai me tratar de forma, né, gentil e tudo mais. Mas se eu te xinguei, da próxima vez que você me encontrar, você vai querer passar para o outro lado da rua. Percebe? Então, nós influenciamos o comportamento das pessoas. Isso quer dizer o quê? Que se uma empresa, ela vai ali sempre com feedbacks negativos, um ambiente hostil, isso vai interferir nas emoções, né, do colaborador. Isso vai acabar influenciando no comportamento dele. Então, ele vai trabalhar muito desmotivado, logo ele não vai ser produtivo. Só que se você tem uma empresa, né, que oferece um bom ambiente, né, ou um líder também, né, que pessoas são ambientes, oferece um bom ambiente, isso influencia nas emoções desse trabalhador e ele acaba trabalhando com muito mais entusiasmo. Então, assim, ter esse ambiente propício vai acabar contribuindo para que as pessoas consigam ser mais produtivas. Ao contrário, né, dessa questão de quando você tem um ambiente hostil. Então, assim, se a gente sabe que o ambiente ele vai influenciar nas nossas emoções, e a gente sabe também... Então, o colaborador ali que está triste, desmotivado, ele vai precisar de muito mais energia. O cérebro dele vai precisar de muito mais energia para ele fazer uma simples função que ele já fazia ali todos os dias. Então, o ambiente de alto desempenho faz diferença, então. Total. Vai influenciar justamente na forma como a gente se sente. As nossas emoções, elas sugerem um comportamento. Se eu estou triste, se você está triste, você gostaria de trabalhar? É meio ruim, a gente trabalha porque é o jeito. Né? Exatamente. A gente trabalha porque é o jeito, mas dá uma vontade de não ir para o trabalho. Exatamente, a vontade é de ficar isolado e tudo mais. Então, a emoção, ela vai sugerir um comportamento que seria justamente se isolar, não gastar energia. Portanto, o nosso cérebro precisa fazer um esforço muito maior para poder desenvolver uma atividade que a gente faria, assim, de forma rotineira, muito mais tranquila. Agora, no mundo que a gente vive hoje, infelizmente, não dá pra gente ficar alegre a vida toda, né? E aí, como é que funciona isso? Não dá pra gente ficar alegre todos os dias, toda hora, né? E aí vem uma carga de coisas, né? Vem família, vem outras coisas fora de casa. É complicado lidar com pessoas. Eu acho que o mais difícil da empresa é lidar com as pessoas, não é não? Exatamente. Porque cada indivíduo é único e cada pessoa também vai vivenciar as suas próprias dificuldades, né? Quando essa questão acontece no ambiente de trabalho, é justamente o que Elvis falou. Ele criou um ambiente onde, quando as pessoas estão com problemas, elas chegam para poder falar com ele. Porque se ele tem um colaborador que ia muito bem e ele começa a mudar de comportamento, a gente tem que ficar atento porque tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa, algum cenário mudou para influenciar. Alguma coisa está errada com aquele colaborador. Para influenciar esse comportamento dele. E aí é o que essa questão da gestão estratégica acontece, de você propiciar um ambiente que seja acolhedor. Como eu falei, se você não tem um ambiente aberto para que haja essa comunicação, você nunca vai saber as necessidades da sua equipe. Então, se você propicia um ambiente para que o colaborador chegue até você e fale o que está acontecendo, é muito mais fácil de resolver. Então, não precisa o colaborador estar feliz todo dia, que isso não vai existir. Mas que ele vai desempenhar o seu melhor ali todo o dia. Você é do tipo durão, Elvis? Não, eu sou do tipo mais de diálogo, né? Diálogo. De conversar. Porque, então, hoje, pelo jeito que vocês estão falando, hoje não cabe mais aquele gestor durão, carrasco. Acho que não há espaço mais para isso, né? Existem as diferenças. Você se comunica, você treina, você motiva, mas a cobrança tem que existir. Então, existem tipos de gestões diferentes e a minha gestão é mais comunicativa. Não significa que outros tipos de gestão não vá dar o resultado, mas essa do durão, acho que está cada vez mais em declínio. E aí que entra a comunicação assertiva, né? A forma como a gente fala muda tudo. A forma como a gente fala muda tudo, se né? você for durão ao ponto da sua equipe, certas coisas eu não vou contar para esse gestor porque eu não tenho essa abertura. Então, já dificulta muito. Porque como é que você vai saber o que está se passando na equipe sem uma comunicação? Não existe. Não existe, né? E eis a importância do autoconhecimento. Você abrir espaço. Vocês falaram aí em comunicação, na motivação, que são um dos 5 pilares da gestão de pessoas, e do autoconhecimento. Então, muita gente acha que se conhece e não se conhece, né? De forma alguma, né? A gente tem muitos padrões, a gente forma padrões. Isso é o básico do nosso cérebro, justamente porque ele não quer ter que gastar energia. Então, as pessoas, elas não têm percepção de si mesmas. E todo o aprendizado que a gente tem ao longo da vida interfere em como a gente olha para as situações de hoje. Então, a gente vai vivendo muitas vezes um ciclo, não sabe como sair desse ciclo justamente porque a gente não se conhece.
E tem muita gente que acha que se conhece e aí não transmite esse conhecimento para a sua equipe, né? Exato. E o que pode acabar causando problemas, né, no relacionamento entre as pessoas, né? A agricultura e pessoas são bem dinâmicos. Então, você acha que se conhece e praticamente todo dia aparece uma situação diferente. Então, se você encontra uma situação muito difícil e isso lhe abala de alguma forma e você não sabe como vai sair da situação, dificulta muito. Porque para gerir a empresa, gerir a fazenda, gerir pessoas, ali precisa de você e precisa que você esteja bem. Então, se você encontra numa situação que você não sabe sair e fica numa dificuldade grande ali, vai acabar atrapalhando muito o seu trabalho. Pois é, estamos conversando sobre gestão estratégica de pessoas com Elvis Prudêncio, engenheiro agrônomo. Ele também tem MBA em gestão de pessoas, é gerente de uma fazenda da Agrodan. E a Rayane Moraes, psicóloga clínica, tem especialização em terapia cognitivo-comportamental aqui no programa de hoje, no nosso podcast. Até porque as empresas, seja ela do agronegócio ou não, do agronegócio principalmente, que é o que a gente está tratando aqui, isso, ela não é só a plantação de uva, a plantação de manga, né? Não é só o produto que ela está produzindo, porque o capital humano é tão importante quanto a produção de uva, né? Quanto o parreiral, quanto o manguezal, né? Exato. Então, quando a gente fala da região do Vale de São Francisco, falando de manga e de uva, o preço total da manga e da uva, 40% a 60% vem da mão de obra. Tudo isso? Tudo isso. Então, imagina esse peso grande que é a gestão de pessoas e a gente ainda vê que precisa ser um assunto mais comentado, um assunto que tenha mais treinamento, tenha mais evento. Então, a gente vê ao longo dos anos que ainda falta muito esse debate. Eu espero que esse encontro seja o primeiro de muitos. Pois a gente vai fazer 2 anos, é o primeiro podcast que a gente discute gestão de pessoas aqui. Exatamente. É interessante isso, né? Então é um peso muito grande, assim, de 40% a 60% de todo o valor daquela fruta ali ser a mão de obra e não ter um treinamento, não ter uma busca disso, é um assunto que realmente precisa de bastante atenção. É muito interessante falar por esse lado, até porque muita gente hoje pensa até que a tecnologia tem substituído a mão de obra humana, mas acho que não tem máquina que vá substituir nunca a mão de obra do homem, né? Da mulher, não vai não. Sempre vai ter, sempre vai ter. Então, eu vejo que a gestão de pessoas ainda vai muito por tentativas e erros. Tem empresa feita o Agrodan, que faz um trabalho bem legal de gestão de pessoas, mas outras pequenas e médias empresas ainda precisam fazer uma gestão melhor. Isso tratando tanto do setor privado, setor comercial, o setor público, até em relacionamentos também, né? Dormir bem influencia no comportamento de uma pessoa no trabalho? Completamente, né? E aí a gente entra muito nessa questão da gestão do tempo. Porque quão é difícil a gente equilibrar a vida profissional da gente com a vida em casa, com o descanso, com principalmente o sono. As mulheres, né? Quando a gente fala nisso, acho que as mulheres sofrem bem mais que os homens, né? Isso. Porque em casa o filho busca mais a mãe do que o pai, né? Lá em casa, por exemplo, mãe, você não tem pai não? Pergunta seu pai ali, chama seu pai. Então você sabe, dá em toda uma jornada de trabalho fora de casa. Quando chegar em casa ainda vai administrar essa parte caseira, acho que é muito mais complicado para as mulheres, né? Exatamente. E a gente precisa, né, tirar o nosso tempo de trabalho para trabalho e nosso tempo de descanso para descanso. Por quê? O descanso, ele também faz parte da nossa produtividade e, inclusive, e principalmente da nossa saúde. Então, assim, até foi realizado um estudo onde os cientistas separaram um grupo de pessoas que dormiam 6 horas e um grupo de pessoas que dormiam por 8 horas. E foram comparar essas pessoas fazendo essa mesma atividade para perceber quem tinha um desempenho melhor. Lógico que as pessoas que dormiam 8 horas tiveram um desempenho melhor, só que o dado mais relevante dessa pesquisa é que as pessoas que dormiam 6 horas, elas subjetivamente acreditavam que tinham se desempenhado muito bem, quando pelo contrário, elas se saíram muito mal. Então, as pessoas que dormiram 6 horas durante 10 dias, elas tinham um desempenho tão ruim
quanto pessoas que passavam 24 horas privadas de sono. Então, vê quantas pessoas não dormem 6 horas por tantos anos. O quão desempenho dessas pessoas não está, né, prejudicado, e essa produtividade no trabalho. E uma noite de sono ruim, Ave Maria, no outro dia, É bem Exatamente. só difícil. dá vontade de você deitar na primeira sombra que encontrar, né? Justamente porque a gente é como se fosse quando você carrega o seu celular. Seu celular, ele não vai ter o desempenho de 60%. Então, a gente também vai, muitas vezes, funcionando de forma muito automática. O que é que acontece? É justamente um dia que você fica muito mais irritado, você fica muito mais ansioso, justamente porque para você resolver os problemas da sua vida, você precisa justamente muito do seu córtex pré-frontal, que é a parte racional da gente. Só que essa parte, por a gente não ter energia suficiente, ela fica muito mais inibida. Então, qualquer probleminha que chegue já te estressa logo, justamente porque você vai precisar raciocinar, e raciocinar gasta muita energia, entende? Então, você acaba sendo muito mais impulsivo, é justamente quando você vai muito para café, quando você vai tentar buscar essa energia em doces. Então, você tem comportamentos muito mais impulsivos, comportamentos mais explosivos. Isso já são sinais de que a pessoa está com sono desregulado, então. Total. Inclusive, também quando você vai dormir e você fica ali, ó, e não consegue dormir. Ou você dorme e você acorda de madrugada. Isso acontece justamente quando você não tem esse equilíbrio. Porque, veja só, quando você tem o seu tempo de trabalho e você vai e estende esse tempo de trabalho para casa, o que é que acontece? Você estende o estresse. E o nosso corpo, ele precisa estar no estado de relaxamento para que a gente consiga dormir. Você trabalhando, se você estiver no estado de relaxamento, como vai ser a sua produtividade? Você não consegue ser produtivo. Né? Porque o estado de relaxamento é justamente o estado que a gente precisa estar. Então, quando você prolonga esse estresse, você não consegue se desligar. E é quando fica aqueles pensamentos ali, ó, quando você está tentando dormir. Então, por isso que a gente precisa justamente o quê? Priorizar o tempo de descanso, porque esse tempo de descanso ele vai influenciar tanto na nossa produtividade quanto na nossa saúde. Porque nessa questão de gestão de pessoas, às vezes você sai do trabalho, mas o trabalho não sai de você. Não sai de você. Continua pensando, poxa, amanhã eu preciso resolver tal coisa. Então fica mapeando no cérebro o que é que vai fazer. No outro dia, a produtividade é muito baixa porque você está muito cansado. Então, foi um divisor de águas para mim quando, em 2019, eu conversando com a Rayane, essa Rayane, eu estou passando por isso. Então... Você costumava levar para casa? Levava tudo. Levava tudo. Então, isso aí foi bastante... Sai do trabalho com uma carga enorme, né? Enorme. Então, isso foi bem importante. A Rayane falava, o tempo de comer, pensar na comida. O tempo de trabalhar, pensar no trabalho. O tempo de descansar, descanso. O tempo de dormir, dormir. E com isso, os resultados começaram a vir. Então, eu deixei de fazer um negócio muito cansativo, ficar pensando no trabalho e me estressando direto, para dividir as coisas, cada um no seu tempo, e começou a dar certo. Interessante isso. E vocês passam isso para as pessoas que são geridas por vocês? Sim. Você transmite isso para elas? Sempre passo para a minha equipe. Às vezes acontece alguma coisa, alguém da equipe está estressado, eu sou, vamos dividir aqui e vamos arrumar um planejamento. Por isso que a gestão de tempo é importantíssimo. Isso eu ia falar, tempo. Como é que vocês fazem para gerir o tempo que vocês ficam com as pessoas que trabalham com vocês? Aí tem algo bem importante. Às vezes a gente acha aplicativos que ele organiza seu tempo. Então, esse aplicativo é legal, só que às vezes eu vejo muita gente perdendo tanto tempo organizando um aplicativo, alimentando um aplicativo que não está adiantando. O que é que eu faço? Planilha simples, ou até um bloco de nota, ou até um caderno. Para ali você organizar o que você precisa ser feito de importância, na ordem de importância. Quando a gente começa a organizar isso aí, as coisas começam a rodar bem melhor. Porque você deixou organizado, você separou qual o tempo para cada atividade e você não vai pegar só apagando fogo. Quando ficar só apagando fogo e deixar de fazer o que realmente está planejado, aí não adianta. Você realmente tem que fazer o que está planejado. Você lista as ações por ordem de importância. Isso. Porque existem atividades que são urgentes, né? As importantes e aquelas que você pode delegar. E muitas vezes as pessoas chegam em casa e dizem assim, a sensação que eu tive é que eu não fiz nada. Exato.
Isso pode acontecer justamente porque essas pessoas estão focando naquelas que são delegáveis, nas que são descartáveis, ou até mesmo nas que são importantes, mas que poderiam ter sido feitas em outro momento. E é por isso que isso acaba interferindo o quê? As pessoas levarem trabalho para casa. Para casa. E tem gestores que são concentradores, né? Eles pior. querem abraçar tudo, ou seja, Pior. quem muito abraça, pouca aperta, dizia minha avó, né? Ser multitarefas. Aí ele acaba concentrando tudo nas suas costas, digamos assim, entre aspas, e acaba às vezes não resolvendo. Talvez alguns eu já vi dizer que com medo de perder a posição onde estava, né? Ó, centrar só em você não adianta. E a primeira coisa que eu fiz foi montar a equipe. E para essa equipe ela tem que entender qual é o modelo de gestão, e essa equipe tem que ser bem treinada. Tem que ser pessoas que vai buscar, que elas tenham conhecimento, que ela tenha experiência. Eu sempre passo para a minha equipe o seguinte: às vezes aparece uma situação, se você não vai buscar um treinamento, não vai buscar um conhecimento, uma experiência, talvez você ache uma ou nenhuma solução para essa situação. Mas quando você está ali estudando, está buscando, quando aparecer qualquer dificuldade, qualquer situação, desafio, você vai ter 3, 4 e você vai escolher a melhor. Então você precisa realmente ter uma equipe boa para essa equipe distribuir a responsabilidade também. Distribuir as tarefas, né? Isso também acaba ele agindo de forma estratégica, porque ele não concentra tudo nele mesmo. Não concentra tudo nele, não leva mais trabalho para casa, consegue relaxar melhor, se relacionar melhor. Isso, exatamente. Uma coisa, quando o trabalho começa a interferir, pelo que eu acho, é que ele acaba interferindo também no seu relacionamento pessoal. Com certeza, porque né? se você fica muito estressado e você vai interferir no sono também, e aquela questão, você fica muito mais explosivo, né? Isso vai interferir nas suas relações interpessoais, não só no trabalho, mas também dentro de casa. Como é que a gente faz com a equipe da gente para isso não ser transmitido para a equipe? Porque às vezes a equipe também pode se sentir sobrecarregada, algumas pessoas sobrecarregadas, e acaba passando por esse problema também, né? Não é só o gestor, não, mas também quem é gerido pelo gestor pode sofrer sobrecarga e acabar levando isso para a vida pessoal, né? Por isso que eu passo esse conhecimento também para minha equipe. Aí eu tenho uma equipe de técnico e tem a equipe de trabalhador rurais, tem a equipe de administrativa, tem uma equipe de almoxarifado, de oficina. Todos eles recebem o conhecimento também para agir de acordo com como eu estou agindo também. O conhecimento não vai ficar só para mim, né? Você transmite exatamente a sua filosofia de trabalho. Exato. Para que todos entendam. É importante que eles assimilem isso, né, Rayane? Exatamente, né? Esse treinamento, ele é altamente importante, né? Fazer esse treinamento com as pessoas, passar o conhecimento e passar muitas vezes esse treinamento é bastante importante. E isso traz também essa questão da estratégia, né? Da gestão estratégica de pessoas. Porque o que é que acontece? Muitas empresas, elas vão treinar, vão passar um conhecimento ali para os seus colaboradores, elas treinam uma vez ou muito raramente e ficam torcendo por um resultado, por uma mudança. Agora eu já vi gente dizer que talvez muito treinamento é perca de tempo, né? Em vez da pessoa estar no campo trabalhando, né? É perca de tempo ou de dinheiro. E é verdade isso? Não? Não, eu vou te explicar o porquê, certo? Quando nós somos muito novinhos, pequenininhos ali, a gente aprende com muita facilidade. E a gente aprende com muita facilidade porque o nosso cérebro ele ainda é muito novinho e está em formação. Então, se a gente pegar qualquer criança para aprender algo, ela vai aprender isso rapidamente. A gente entende que o aprendizado da criança ele é muito mais passivo, não precisa de muito esforço. Só que o cérebro da gente vai amadurecendo. E à medida que ele vai amadurecendo, a gente precisa de muito mais esforço. Ou seja, o cérebro adulto, a gente amadurece mais ou menos o nosso cérebro em torno dos nossos 25 anos. Então, para a gente poder aprender, a gente vai precisar fazendo muito mais esforço. Isso quer dizer o quê? O nosso cérebro é muito inteligente. Ele quer que a gente prove para ele que aquilo ali é importante. Então, se eu te der uma folhinha aqui para você ler um texto, uma única vez, você vai entender, óbvio. Mas se você pegar aquilo ali depois de muito tempo, vai ser difícil que você realmente armazene essa memória. Mas se você ler 10, 20 vezes, você vai fixar muito mais esse conteúdo e isso vai fazer parte da sua vida. Então, no treinamento é a mesma coisa. O treinamento ele precisa ser feito muitas vezes. Quantas vezes um colaborador vai para uma empresa e ele vai com hábitos que não são tão bons das outras empresas? A empresa ela precisa justamente fornecer, né, esse aprendizado para que esse aprendizado facilite um comportamento dele. É justamente isso que eu trabalho na terapia cognitivo-comportamental, que diz o seguinte: quando eu recebo o meu paciente, ele vem com os aprendizados da vida dele todo. E isso influencia no comportamento dele, porque o comportamento da gente, ele é um produto do nosso cérebro.
aquele comportamento foi uma sugestão daquilo que tinha na nossa mente. Então, se eu mudo ali os aprendizados, se eu ajudo o meu paciente a ter novos aprendizados, isso interfere no comportamento dele. E a mesma coisa no treinamento, né? Cada vez que eu vou fornecendo aquele treinamento e vou forçando o meu cérebro a entender que aquilo é importante, aquilo vai interferir no comportamento colaborador. Então é possível mudar o perfil comportamental de uma pessoa através do treinamento? Com certeza, porque veja bem, quando ele tem as informações certas, isso vai interferir no comportamento dele. E o que é que acontece? Quando ele começa a se comportar todos os dias fazendo aquele mesmo comportamento de forma assertiva, esse comportamento vai se transformar em um hábito, ou seja, vai se transformar em algo automático. Logo, ele vai se tornar muito mais habilidoso e mais produtivo fazendo aquilo que é certo que a empresa passou. Então não é perca de dinheiro nem de tempo, né? De forma alguma. É investimento, né? Com certeza. Está investindo na sua equipe. Todo né? colaborador ele vai passar ali por todos os processos da empresa. E se não for feito com qualidade, do jeito que a empresa quer, o produto final provavelmente não vai sair com uma qualidade boa, assim uma perca de dinheiro, né? Pois é. Olha, eu queria que vocês pensassem um pouquinho aí sobre a importância de a gente aplicar a gestão de pessoas estratégica numa empresa. Que nem toda gestão dentro da empresa é estratégica, né? Exato. Exatamente. E enquanto isso, a gente vai falar de notícias que estão aí circulando no mundo do agronegócio. Chegou a hora da nossa central de notícias. Este é o podcast da Central para o Campo. Apresentado O por Parlamento Europeu passou a adotar uma nova legislação destinada a conter o desmatamento global. Com o objetivo de combater mudanças climáticas e perder a biodiversidade, a nova lei obriga as empresas da União Europeia a garantir que produtos vendidos no bloco não tenham causado desmatamento ou degradação florestal. Segundo o comunicado, que foi divulgado pelo Parlamento Europeu, os produtos cobertos pela legislação incluem gado bovino, cacau, café, óleo de palma, soja e madeira, além de produtos que contenham ou tenham sido alimentados com essas commodities, ou tenham sido produzidos com elas, como couro, chocolate e móveis. Isso que detalha aí o comunicado divulgado pelo Parlamento da União Europeia. Entre 1920 e 2020, uma área maior do que a União Europeia foi perdida para o desmatamento, com o consumo do bloco respondendo por mais de 10% das perdas, diz o comunicado. Aí uma coisa importante para evitar a degradação ambiental no mundo todo, né? No Brasil, inclusive, eu vi uma matéria recente de que a Amazônia tem sofrido com o desmatamento como nunca viu no planeta, né? E isso afeta diretamente a nossa vivência nessa terra, né? Com certeza. Não é? A agroindústria do etanol de milho tem nos últimos anos ganhado espaço no Brasil. Sustentável e de grande valor agregado, o biocombustível a partir do cereal tem entre suas principais vantagens a garantia de preço ao produtor e o crescimento do consumo interno no que tange à moagem. A produção de etanol de milho e quais são suas vantagens para o produtor rural e para o Brasil foram debatidas durante o Fórum Mais Milho, realizado durante a Feira Norte Show, que aconteceu neste mês de abril na cidade de Sinop, em Mato Grosso. Somente no ano safra 2023-2024, as projeções apontam uma moagem de aproximadamente 13,5 milhões de toneladas de milho para a produção de etanol, dos quais 9,35 milhões somente sairão lá do Mato Grosso, um dos maiores produtores do mundo. Os números foram apresentados pelo superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, o Cleito Gauer. E Mossoró vai receber a maior feira da fruticultura tropical realizada na América Latina, é a Expo-Fruit 2023. A Feira Internacional da Fruticultura Tropical Irrigada, a Expo-Fruit, acontece entre os dias 23 e 25 de agosto em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e traz muitas expectativas para o setor produtivo, com a consolidação da exportação das frutas da região para novos mercados, como o mercado europeu, o asiático e o norte-americano. Com o tema A Riqueza das Nossas Frutas Conquistando o Mundo, a Expo-Fruit 2023 vai acontecer lá na cidade de Mossoró, e quem se interessar para participar ou visitar pode colher informações pelo e-mail expofruit@gmail.com. A Expo-Fruit 2023 contará com 420 estandes. Em relação à última edição, ele está aí distribuindo essa área em 15 mil metros quadrados. Então, se você que é produtor rural aí na área de fruticultura, tem interesse de participar, o e-mail para informações é expofruit@gmail.com. A Expo-Fruit 2023 é uma realização do Comitê Executivo de Fruticultura do Rio Grande do Norte, do SEBRAE do Rio Grande do Norte e da Universidade Federal Rural do Semiárido. Aí as notícias repercutindo aí na área do mundo do agronegócio, notícias boas para a gente aqui do norte da Bahia e do sertão de Pernambuco também, né?
Participar de uma feira dessa é sempre importante, né, Elvis? Muito. Não, que a gente até está com saudade aqui da nossa FENAGRE, né? Verdade. A gente está com a saudade da FENAGRE aí. E aconteceu no ano passado e acabou sendo transferida para esse ano, né? Verdade. Por causa da pandemia, que é uma feira importante também, né? Muito. Eu perguntei a vocês aí qual é a vantagem, qual é a importância de aplicar a gestão estratégica de pessoas numa empresa. Porque assim, empresa, vou falar do meio rural, é muito dinâmico e rápido. Então, você não pode ficar só na tentativas e erros esperando trazer um resultado, porque o resultado pode ser prejuízo. Então, você aplicar, o produtor rural, ele viu que só a aplicação de técnicas, feito adubo, feito defensivos, só isso não vai trazer o lucro esperado. Só isso não vai trazer o resultado. Precisa investir também no capital humano. E a agricultura é muito rápida. Então, se você ficar sem aplicar técnicas de gestão, técnicas e estratégias de gestão de pessoas, o resultado não vai vir. Então, é muito importante que esse assunto seja cada vez mais debatido, tenha cada vez mais atualização, tenha cada vez mais treinamento para implantação de técnicas para essa gestão estratégica de pessoas no meio rural. Uma pessoa que vai trabalhar com aplicação do defensivo, por exemplo, não basta apenas aplicar o defensivo. Não. Né? Ele precisa saber o que está fazendo, para que de que forma correta aplicar, para você também não ter perda também. Quando eu converso com os coordenadores, eles sabem a técnica, mas eles mesmos falam que a gestão de pessoas é 70% a 80% do trabalho deles. Então, isso causa um impacto muito grande. Tudo isso? Eu, como engenheiro agrônomo, os meninos como técnico agrícola, eles saem ali preparados tecnicamente, mas não viram nada sobre gestão de pessoas. Então, se for colocar alguém para gerir pessoas nessa tentativas e erro, provavelmente vai ter bastante erros. Precisa ter esse aperfeiçoamento, precisa dessa busca para acertar mais do que errar. E os erros, tem erros que podem ser evitados, né? Tem erros, bastante erros que podem ser evitados. Depois da tua formação aí em MBA de gestão de pessoas, já conseguiu sanar muitos erros? Bastante. Hoje a fazenda ela tem uma produção muito boa, a produção de toneladas por hectare, a qualidade, o custo interessante, pessoas com engajamento bem maior, porque quando você não consegue cativar aquelas pessoas para que ela fique naquele trabalho e você tem uma rotação de pessoas muito grande, e ali o custo também é elevado, porque você vai ter rescisões, você vai ter que buscar pessoas, fazer seleção, dar treinamento tudo de novo, montar a equipe de novo. Então essa rotação é muito ruim para as empresas. Então o ideal é que você forme uma equipe e mantenha aquela equipe. E para isso, se você não tiver aplicando técnica, sendo estratégico, você não consegue manter aquela equipe. Até porque a gente falava ali que muito treinamento, alguns acham que é perder dinheiro e tempo, né? Mas se acontecer isso que você está dizendo, aí sim você pode perder dinheiro. Pois né? é. Aí você pode perder dinheiro. Gestão de pessoas estratégicas é justamente entender de pessoas, né? É justamente isso. Você precisa entender das pessoas, entender o funcionamento das pessoas, e aí você consegue tomar uma atitude mais assertiva. E aí que vem a questão do autoconhecimento, de você conhecer aquilo que você tem ali na sua empresa e como que você consegue gerir isso de forma estratégica. Porque se você fica treinando pessoas e tem uma rotatividade dessas pessoas, você vai sempre ficar dando volta, né? Exato. E pessoas, elas vão ficar num ambiente que é favorável para elas, não só financeiramente, mas um ambiente aberto para que eu possa me comunicar. Tem muita gente que quer se comunicar, mas não se sente à vontade. E aí, como é que acontece? Então, um ambiente de feedback. Então, hoje é cobrado da equipe para que atinja uma certa meta, independente de qual for a equipe. Mas será que está sendo passada para essa equipe? Onde é que estão hoje? Aonde é que tem que chegar? Como é que vão chegar nessa meta? Então, às vezes é cobrado uma meta, mas a equipe não sabe como é que vai ter um engajamento, se eles não sabem onde estão e para onde vão. Então tem que ter essa comunicação, esse feedback, um ambiente aberto para que surja sugestões de melhorias. Então esse ambiente tem que existir para ter um engajamento, para ter pessoas fixadas naquele trabalho. Como é que a psicologia clínica pode ajudar nesse comportamento aí dessas pessoas que não precisam estar nessa rotatividade?
Justamente propiciando esse ambiente, né? Como o Elvis falou, nem sempre a questão do dinheiro ela vai ser o motivador. Se você tem um ambiente propício onde você pode falar abertamente com o seu líder aquilo que você está passando, aquela necessidade que você está passando, isso já é um outro fator motivador. Então, a psicologia vai explicar justamente assim. Aquela questão que eu trouxe, né? O ambiente ele vai influenciar na forma como a gente se sente e vai influenciar no nosso comportamento. A gente não vai querer ficar num ambiente que a gente se sente mal. Porque aquilo dali não só baixa a nossa produtividade, mas interfere na nossa saúde como um todo, e inclusive até mesmo na nossa casa, nas nossas relações. Então, muitas vezes, quantas coisas não acontecem na empresa, se você não é bem tratado na empresa, se você sofre humilhação, o quanto esse colaborador vai chegar em casa, como é que ele vai se sentir em casa também. Então, uma área que acaba nos prejudicando, acaba prejudicando em todas as outras áreas. O reconhecimento por aquele trabalho, por aquela qualidade que ele fez. Então era bem interessante quando eu fazia o MBA à noite, até os técnicos agrícolas eles assistiam também, eles iam lá e assistiam junto comigo. Então acabava sendo um motivador para eles e também um diferencial para poder eles aplicar no trabalho deles. E a questão do treinamento ainda, é importante que seja em todos os setores, né? Em todos os setores. Porque senão não há um engajamento, né? Exato. Esse não pode ser só dos líderes, né? O liderado também. Como mensurar os resultados de gestão de pessoas? Pelo engajamento deles, se eles estão dando sugestão de melhoria, se o resultado de qualidade, de produção, de custo está compatível com aquilo que você quer. Se você vê colaborador chegando para você para passar alguma comunicação, alguma mensagem. Então, tudo isso você vê que está tendo um entrosamento ali da equipe. Você vê que a equipe é mais feliz por estar trabalhando ali. Você vê empresas dando proposta para a equipe para ir trabalhar em outro lugar e a equipe não quer continuar lá. Então, tudo isso são fatores que a gente vê, tá dando certo, né? Eu estou fazendo o que é que tem que ser feito, né? Propiciando um bom ambiente para os meus. Bom ambiente, né? Eu já presenciei algumas vezes, já faz tempo isso, mas eu já presenciei assim, o chefe do setor, por exemplo, dando bronca em um determinado funcionário na frente de todo mundo. Pega mal, né? Pega mal. É ruim, né? Ali acaba criando um ambiente que não vai ser bem legal para se comunicar. Porque se você chega, conversa com um colaborador sozinho e você dá abertura para ele conversar, aqui eu vou ter um espaço para dizer o que foi que aconteceu e corrigir. Então ali vai ser corrigido. Agora quando você expõe esse problema, acaba dificultando a resolução. E vai influenciar não só nesse colaborador que passou por isso, mas nas outras pessoas que presenciaram. Por que isso? Porque justamente viram, então isso vai influenciar. Se aconteceu com ele, pode acontecer comigo também. Exatamente. Então, aquilo dali, né, ele vai interpretar da seguinte forma: ele não teve, né, espaço para falar, então eu também não terei. Então, qualquer coisa, ele também não vai se sentir aberto para poder falar com seu líder. Eu acho que até uma mensagem de Cortella, ele fala isso, né? Elogia em público, mas chama atenção em particular. Ele fala isso, Mário Sérgio Cortella. Isso. Eu já vi ele falar isso aí. Porque acho que não cabe mais também, isso não é gestão de pessoas, né? Não. Isso não é gestão estratégica. Humanizada, exatamente. Não é humanizada, né? Exatamente. Exato. Então, a grande diferença da gestão estratégica para gestões comuns é a humanização. Humanização, esse entendimento desse funcionamento, né? Saber os pontos fortes, os pontos fracos. Ter todo esse entendimento vai poder ajudar a ter um caminho muito mais assertivo. Tem que saber passar o feedback, né? Tanto o feedback positivo como o feedback negativo. Tem que saber passar essa comunicação. Uma outra coisa que geralmente é comum, onde existem vários colaboradores na empresa, é o fuxico, é o leve trás. Né? Como lidar com isso, hein? Para que não crie um ambiente ruim, porque às vezes tem certos gestores que acabam tem certos gestores que incentivam, né? Aí o pessoal traz aí, como é que tá fulano, como é que tá Beltrano? Para mim é o pior ambiente possível. Como evitar esse tipo de coisa? Porque acaba acontecendo, né? Porque tem alguns gestores, tem alguns líderes que acabam tomando decisão em cima disso. Exatamente. Isso é um incentivador para que isso continue. Mas tem que ver o seguinte, você tem que ouvir os dois lados. Então aí você já quebra a questão da fofoca. Ouvir os dois lados isoladamente? Isoladamente e juntos também. Então eu sempre faço isso, converso isoladamente e depois junto.
e se resolve. Pois é, Porque porque... isso pode criar um clima ruim pra caramba, né, dentro da empresa. Exatamente, porque é aquela questão, né? Pessoas influenciam pessoas. Então, Isso. se um foi com um fuxico pro outro influenciar o comportamento dele, então isso daí não vai parar nunca. Então, justamente o seu comportamento é justamente de não ficar também escutando, ou fazer feito o Elvis disse, né? Ver os incentivar, lados né? da história. Porque senão ele vai incentivar que esse colaborador continue fazendo isso. E tem alguns que fazem por interesse pessoal, né? Exatamente. Tô almejando aquele cargo. E aí começa a querer derrubar o colega. Exatamente. E isso é ruim demais para as Aí empresas. é onde né? entra também o autoconhecimento. Se a pessoa tiver isso acontecendo e você não souber lidar com essa fofoca aí, acaba entrando na pilha, aí vai para um negócio Pode bem sobrar para o complicado. gestor um negócio desse? Pode sobrar. Pode sobrar, né? Pode sobrar para o gestor também, né? E precisa saber lidar com isso. Tomando uma atitude ao olhar do outro. É né? muito difícil lidar com pessoas, né? Eu acho que é uma das funções mais difíceis das empresas, é quem lida com pessoas. É porque é meio dinâmico, né? Então, às vezes você está liderando uma equipe, vamos dizer que uma equipe de 4 pessoas, ela está muito bem. Então, amanhã já talvez um não esteja. Então, aí você vai ter que ver o que é que está acontecendo. Será que é um problema pessoal? Será que a pessoa quer sair da empresa? Então, é bem dinâmico. Será que essa pessoa precisa de um treinamento? Será que essa pessoa está cansada da atividade, mas ela é um bom colaborador e tem que ir para outro setor? Então, tudo isso é bem dinâmico. E vocês fazem isso dentro? Pode Faz, remanejar uma pessoa de um setor para outro? Faz sim. Quando o colaborador é bom, a gente pode deslocar ele para... Chega muitos colaboradores com problemas pessoais. Opa, vamos ser o psicólogo dele aqui, vamos entender o que é e vamos resolver. Aí vocês conversam também sobre isso? Também. Porque Como agora... é que vocês percebem? Eles vão buscar vocês? Aí Como é é onde que... é que está o ambiente. Se o ambiente for aberto, como eu deixo um ambiente bom para que o colaborador chegue até mim, eles chegam até para falar que está passando por algum problema e a gente tenta achar alguma solução. Ou até mesmo pela mudança de comportamento. É feito eu disse, quando o colaborador ele tem determinado comportamento, mas ele começa a se comportar, você já deve ficar, né, atento de que alguma coisa pode estar influenciando esse novo comportamento. Então, já passou por situações seguintes. O colaborador não estava tão bem, acabava faltando, meio desmotivado, e eu estranhando até ele chegar e falar que estava com problema na justiça. Aí, opa, a gente trabalha com banco de hora, vamos resolver isso aí, pega um tempo desse banco de hora, vai resolver seu problema e volte. Voltou, maior felicidade do mundo. Aí, então resolveu o problema. Gestão de pessoas, é estratégica, né? Exatamente. Porque também tem problemas que a empresa não pode resolver, né? Exato. A empresa o gestor tem que ter também essa estratégia de perceber que aquilo ali não dá para a empresa resolver. Exato. Então, se ele tem banco de horas, tem dias na casa, vai resolver e depois volte, né? E de alguma forma ele ajudou, né, com a resolução de problemas, ou seja, vamos sentar aqui e vamos ver o que é que a gente pode fazer, né? E aí deu uma solução que uma coisa que ele poderia nem ter pensado de ter feito sozinho, principalmente quando ele está passando por um problema. Porque tem empresa que diz, não, o problema é seu, não tem nada a ver com isso, se vira e aí, como é que fica, hein? Porque se você não está com um ambiente bom, como é que você vai saber disso? Você provavelmente vai lá e vai desligar a pessoa e vai ter que rotacionar a equipe. Então se torna bem mais complicado. E um profissional, uma pessoa desmotivada com problemas, pode contaminar o grupo? Bastante. Pode influenciar? Pode sim. Eu estou lá no grupo de pessoas e estou meio desmotivado, estou com uns problemas pessoais. Muito. Pode influenciar isso na Justamente produção. porque aquela questão, pessoas influenciam pessoas. Porque assim, o problema é dele só, né? Mas ele acaba transparecendo. Exatamente. Tem alguns tipos de comportamento que... Por exemplo, você está com um colaborador na equipe que ele queria ser ouvido pela empresa, ele queria dar uma sugestão, mas a empresa não escuta. Não escutou. Não dá não dá uma oportunidade. Então isso ele vai acabar conversando com outros colaboradores vão começar a ficar desmotivados também e acabar contaminando. E aí cria-se uma bola de neve, né? Exatamente. Já vem outras pessoas com outros problemas e aí assim vai, né? Exatamente. Meus amigos, conversa boa demais essa nossa hoje, viu? Sobre gestão estratégica de pessoas. Estou conversando aqui com Elvis Prudêncio, engenheiro agrônomo, gerente de fazenda, e Rayane Moraes, psicóloga clínica.
Agora eu tenho um quadro aqui no programa, chama-se Colhendo Conhecimento. Eu queria conhecer um pouquinho mais de vocês, pode ser? Com certeza. Colhendo Conhecimento. Bom, vamos lá. Elvis Prudêncio, começar por ti. De onde tu é, de onde tu vem, como é que tu entrou nessa profissão? Fala um pouco de você. Eu sou de Aliança, Pernambuco, é uma cidadezinha pequena, próxima a Recife. Região metropolitana ali, não? Não, é uma região, né? Zona da Mata Norte. Zona da Mata Norte. É uma região de cana-de-açúcar. Eu sou técnico em agropecuário, formado pelo IF de Vitória de Santo Antão. Sou engenheiro agrônomo pela UFRPE de Recife. E estou na Agrodan, já vai fazer 6 anos já, vai fazer agora no final de maio. E eu estou também, além de gerenciar essa fazenda, eu também faço mestrado aqui na Univasf em produção vegetal. Homem, tu tem tempo para isso, hein? Rapaz, com a gestão de tempo... Aprendeu a gerir as pessoas, agora está gerindo o tempo. É puxado, é bem puxado, mas... Que horas é teu mestrado? Então, o mestrado não tem uma hora específica. Não tem hora específica, né? Tem a parte da pesquisa, tem a parte das cadeiras, tem a parte de analisar, de ler. Aí eu faço com foco na parte de monitoramento de pragas da Mangueira, junto com a professora Rita e com o Tiago da Embrapa. E é bem bacana. Se Deus quiser, final do ano eu defendo. Já? Já. Aí, já vai ser mestre. Vai sair do MBA para o mestrado. Vai ser mestre já. E como é que tu veio parar em Petrolina? Lá, então, pertinho do Recife, tu se mandou para cá. Como é que tu chegou até aqui? No tempo do IF, ele sempre tem uma visita bem tradicional. Em 2011 eu vim aqui, visitei, passei uma semana. Em 2016 eu vim também pela faculdade, é uma visita bem tradicional. E Dr. Paulo ele fez uma seleção lá na Rural em 2017 e acabei eu sendo escolhido nessa seleção aí para trabalhar para vir para a Agrodan. Na Agrodan. Aí eu já estou nessa empresa aí já faz 6 anos já. E pretendo continuar por bastante tempo aí. Maravilha. E quem te influenciou para ir para a área da agricultura, do agronegócio? Fazer faculdade? O ensino médio foi no IF, né? Já de agropecuária, técnica agropecuária. Isso. Eu também fiz técnica agropecuária. Nunca exerci a função, mas fiz. Aqui no IF Sertão, que antigamente era a escola do Avelar Brandão Vilela, né? Isso. Minha turma foi a segunda. Meu pai queria que eu fosse agrônomo, mas eu me desviei. Meu pai é produtor rural. E quem te influenciou para entrar nessa área do agronegócio? Então, a Aliança já tem uma agricultura um pouco forte já, então a gente ouvia que tinha engenheiro agrônomo lá trabalhando na usina, e os gerentes, eles eram os maiores nomes que tinha lá. Aí já acaba sendo uma influência. Aí a gente teve um roçado também de milho, feijão, eu e meu irmão. E depois a gente foi caminhando para a parte do IF, para o Teco, aí já estava decidido já. E nesse roçado você trabalhava com enxada? Também. Com essa pelezinha limpa assim no sol? Também já trabalhei muito na enxada. Então, o meu irmão, ele foi o primeiro, né, o pioneiro assim, ele se tornou o técnico agrícola, depois engenheiro agrônomo, depois foi o mestrado, doutorado. Aí você está trilhando os mesmos caminhos. Fui caminhando pelo mesmo caminho. É uma profissão que tem muitas dificuldades para você ultrapassar, Elvis? A engenharia agronômica? Hoje é mais prazerosa, né? Se encontra dificuldade. No início a dificuldade era realmente a experiência, mas depois, hoje é bem mais prazeroso a pessoa fazer uma recomendação de adubação, um manejo de irrigação, manejo de pragas e doenças. Então hoje é uma profissão que é realmente a realização do meu sonho mesmo. Já tem quantos anos de formação, você lembra? Eu formei em 2017. 2017. De lá para cá tem alguma história assim engraçada que você passou por isso e lembra até hoje? Tem alguma situação assim que lhe deixou de calças curtas? Rapaz, teve uma recente. Conta pra gente aí, então. Teve uma recente, eu peguei recentemente um percevejo que ele era um predador. Tem os percevejos que são pragas e tem os percevejos que são benéficos. Então eu peguei aquele dali que é benéfico, fiquei olhando assim, peguei ele na mão, e ele enfiou a boca dele no meu dedo. Oxê! A boca dele é feito um estilete, aí é bem fininho,
Aí Corta? ele cravou, não corta, mas ele perfura, né? Ah, Então é bem fininho, a gente chama de estilete, e ele colocou o estilete dentro do meu dedo e a dor foi grande. nossa. Você recomendaria a engenharia agronômica para quem quer começar uma carreira aí no agronegócio? Sim, sim. A questão de ser um engenheiro agrônomo, nos primeiros períodos, é o período que tem matemática, química, física, então é um período mais difícil, mas quem realmente quer se tornar engenheiro agrônomo, vai passar por essas cadeiras visando lá mais para frente eu vou aprender a fazer uma recomendação de adubação, uma irrigação, manejo de pragas e doenças, aprender sobre as culturas. Então, ser um engenheiro agrônomo tem que passar por essas dificuldades, e eu vejo que o campo ainda precisa de muito engenheiro agrônomo agora qualificado. Todas as profissões, né? Todas Quem as quer profissões. se dedicar, quem quer seguir carreira, tem que se qualificar. Hoje eu vejo Não que dá para ser meia boca mais não. Acho que o Pois mercado é. não aceita mais isso não, né? Eu vejo que todas as profissões, todos os cursos, elas estão saturados, mas de pessoas boas, qualificadas, não tem tantos assim não. Ainda tem espaço, né? Ainda tem espaço, sim. Rayane Moraes, psicóloga clínica. Isso. E aí, de onde tu vem? Também Onde? sou de aliança. Também? Já nós somos casados. Ah, vocês são marido e mulher e vocês me deixaram aqui no vácuo esse tempo todo, hein? Estamos juntos há quase 12 anos e de Ah, casado quase maravilha. 4 Ah. anos. Então, Vocês já se conheceram lá mesmo em Aliança? sim, Aliança. lá. Já vieram casados de lá pra cá? Já. Eu já vim por conta dele. Ah. Por isso que ele fica toda eu conversando com Rayane, eu achei que ela trabalha na empresa, não, é psicóloga particular, rapaz. Além de isso. esposa, é psicóloga particular. Aí fica fácil, viu? Pois é. Tô passando esse conhecimento e treinamento para Pois ele. é. Então, assim, eu também sou de lá e fiz psicologia, só que eu fui muito focada na área organizacional. Fiquei 2 anos trabalhando, né, com treinamento de treinamento Fez aqui não. ou fez lá psicologia? Fiz lá. Fez Aí lá. eu fiquei mais com recrutamento e seleção. E depois, quando eu já estava por aqui um tempo, aí eu vim para cá. Foi justamente quando também, nesse tempo que eu estava migrando, que eu iniciei na clínica. Então, atualmente eu atendo online. Eu fiquei realmente nessa modalidade online, que às vezes as pessoas estranham. Como assim atender online, né? Porque as pessoas muitas vezes têm a ideia da psicanálise, onde uma pessoa vai deitar num divã, Sim. mas a terapia cognitivo-comportamental, ela não é dessa forma, a gente atende online, né? A gente atende ali através de mesmo um computador. Pode falar um pouquinho mais próximo do microfone para A gente- ficar melhor. A gente atende ali através, né, do computador ou Até mesmo porque a ali. pandemia também, né, deu essa Foi. oportunidade de muita gente Verdade. trabalhar à distância, né? Total, E exatamente. não era só para a pandemia, ela pode ser continuar ativa aí. E Isso. continua. Antes da pandemia já era um pouco permitido, assim, em alguns casos. Algumas empresas Depois, permitiam, né? alguns casos, assim, na verdade, o conselho da gente, né? O conselho de psicologia, ele já permitia, de alguma forma, a gente fazer esse atendimento online Ah, com tá. alguns casos. E depois da pandemia, abriu para todos os casos. Uhum. Então, eu faço esse atendimento online hoje com essas pessoas. E quem te influenciou para ir para psicologia? Na verdade, eu não tenho ninguém que é Ninguém. psicólogo da minha família. Mas, assim, por eu justamente observar algumas características minhas, de sempre as pessoas estarem me procurando para falar, ou eu tenho um comportamento onde eu sempre olhava muito para o meu autoconhecimento, então isso foi me direcionando muito para ir para a psicologia. Maravilha. Quantos anos já de psicologia? Quase 8 Quase anos. 8 anos. Que recomendação você dá aí para quem quer entrar na área? Que estude bastante, porque assim... Tem área também ainda? Muito, muito. Tem muita gente que está estudando muito pouco, então estudem muito, porque vocês vão conseguir, né, entrar aí na área, com certeza, e alcançar, né, o seu espaço. E acho que ultimamente a gente tem vivido momentos difíceis, né? Muita gente, assim, adoecendo mentalmente e não fisicamente, né? Isso. E aí a psicologia acho que é fundamental, né? Com certeza, né? Eu atendo tantas pessoas que às vezes as pessoas pensam, não, mas você só atende pessoas que têm transtornos psicológicos? Não apenas. Eu trabalho com pessoas que têm dificuldades, né? Então, a pessoa que tem transtorno também tem dificuldade, mas E às todo vezes, mundo tem. Às vezes alguma pessoa quer atingir um objetivo, né? Exatamente. Então, assim, muitas vezes as pessoas têm, eu tô procrastinando muito, não sei como parar de procrastinar. Eu não consigo parar de
comer e eu quero ter uma dieta. Eu sempre fico ali. Então, também a gente trabalha com isso. Então, todas as dificuldades que o paciente chega na clínica, a gente já mapeia as dificuldades que ele tem. Depois, a gente transforma em objetivos e, através desses objetivos, que vão guiando toda a terapia. Então, quando o paciente ele consegue atingir esses objetivos em terapia, ele tem alta da terapia. Porque, às vezes, tem um preconceito muito grande quando a pessoa está com um psicólogo. Mas, acho que, ultimamente, tem quebrado um pouco mais desse preconceito, né? Porque antigamente tinha gente que dizia, psicólogo é porque é doido, né? Exatamente. E hoje não. Hoje é muito assim, estou com dificuldade, quero resolver essa dificuldade. Todo mundo tem, né? Exatamente. Então, quem não tem dificuldade? Exatamente. Só que nem todo mundo tem dificuldade, tem transtorno, né? Total. Nem todo mundo que tem dificuldade tem transtorno, exatamente. Transtorno vai ser algo muito mais acentuado, né? Uma dificuldade muito mais acentuada. Não precisa ser doido para procurar um psicólogo, né? Não precisa. Só basta ter um problema. Doido para resolver esse problema. Se você é doido para resolver um problema... Exatamente. Rayane é por isso que eu perguntei, a senhora não trabalha na Agrodan, mas tem uma clínica, e você disse, não, a clínica é ela mesma, é porque você trabalha em casa, à distância. Exatamente. Né? Ela tem um Instagram, aí ela posta bastante coisa bastante conteúdo. Ajuda bastante esse conteúdo dela. Certeza. Quem quiser seguir você no Instagram, qual é o endereço? É @Rayane_Moraes_PC. PC. Isso, Rayane Moraes PC. Isso. Se você tem uma dificuldade e quer resolver essa dificuldade, vai lá no Instagram, @Rayane Moraes PC. Isso. Tá bom? Gente, foi um prazer enorme. Sim, antes de tem alguma situação que você viveu que tu lembra assim, alguma coisa, como eu perguntei a Elvis aqui. Alguns feedbacks na clínica. Quando a paciente chegou e disse assim, Rai, meu pai tá dizendo que eu acho que essa terapia não tá dando certo, não, porque eu tô mudando muito de comportamento. Aí eu disse, então tá dando certo. Agora tá dando certo. Você tá dando certo agora por isso. Agora exatamente. Você me deu um feedback aí, que o negócio tá progredindo. Tá progredindo, isso. Olha, foi um prazer enorme recebê-los aqui no nosso podcast. Espero que vocês voltem outras vezes. Elvis Prudêncio, Pacheco não é Prudêncio. Elvis Prudêncio, engenheiro agrônomo, e Rayane Moraes, psicóloga clínica, falando aqui sobre gestão estratégica de pessoas. Você que tem empresas aí, acho que deu para tirar um bom conteúdo aí para gerir sua equipe aí. Obrigado, viu, Elvis? Foi um prazer conhecê-lo. Obrigado a você. E ter vocês aqui no programa. Obrigado, Natália e Pedro, né, e a Central de Adubos por esse convite. Pedrão, um abraço, Pedrão. Rayane, obrigado, viu? Muito obrigada. Que mensagem? Também. Queria que vocês deixassem uma mensagem aí para quem tem pessoas a serem geridas, com a importância aí da gestão estratégica de pessoas, do lado psicológico também. Pode ficar à vontade. Tem uma mensagem que eu gosto muito, né? Que é a questão, faça o melhor com o que você tem. Enquanto não tiver uma condição melhor, para fazer melhor ainda. Então, às vezes, nem sempre a gente tem uma condição muito boa, mas a gente pode estar fazendo o melhor naquela condição. Enquanto a gente não tem uma condição melhor, para fazer melhor ainda. Faz com o que tem, enquanto não tem a melhor, né? A frase de Cortella. Isso, pão de Cortella. Eu gosto dele também, eu gosto. Ele é muito bacana. E a minha mensagem é justamente essa questão de, se você quer ser estratégico, se você quer fazer uma boa gestão, né, estratégica de pessoas, e você entenda de fato de pessoas. Porque se você não entende de pessoas, como é que você vai fazer uma gestão estratégica de pessoas? Se você não entende de pessoas, procure estudar como o Elvis fez, né? Exatamente. Vai estudar para você começar a conhecer as pessoas. Exatamente, porque aí você vai ter ações muito mais assertivas. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Estamos juntos aí no podcast da Central para o Campo. Acompanha a gente aí, viu? Certo. Nós estamos aí na página oficial da Central de Adubos aí no YouTube, Central de Adubos Oficial. Estamos aí nessa plataforma de podcast e estamos também na Tropical FM 102,5 de Juazeiro da Bahia. A você que nos acompanhou em mais um programa, muito obrigado por sua companhia. Se o Senhor Jesus nos permitir, no próximo sábado estaremos de volta, na próxima semana, porque fica aí nos podcasts, nas plataformas, no YouTube, na Rádio Tropical até sábado às 9 da manhã. Um abraço, fiquem com Deus. É show de prêmios pra você. Você pode ser o próximo sortudo do show de prêmios da Central de Adubos. Essa Saveiro aqui pode ser sua. Uma Frontier zerinha. Consulte o regulamento no site da promoção e boa sorte. Vou plantar minha sorte, sei que vou colher. Essa promoção, eu é quem não vou perder. É show de prêmios pra você. Central de Adubos é show, papai! Obrigado por estar com a gente. Até o próximo podcast da Central para o Campo. Oferecimento Central de Adubos. É show, papai!